Turma, deixa eu passar para vocês uma notícia urgente, ao vivo, aqui no Morning Show, exclusivo Jovem Pan News. O Supremo Tribunal Federal acaba de formar maioria contra o orçamento secreto. Ministro Ricardo Lewandowski, apesar do que disse na sessão de quinta-feira, acaba nesse momento de votar, acompanhando integralmente o voto da ministra Rosa Weber, que foi contra o orçamento secreto. Com isso, a maioria formada pela declaração da total inconstitucionalidade das emendas do relator, a RP9, está constituída. O Supremo Tribunal Federal põe fim ao orçamento secreto. É isso que eu trago de informação para você que nos acompanha ao vivo aqui na Jovem Pan News. E eu já passo para o nosso time comentar isso. Zoe, por favor. Você me ouve, Zoe? Cadê a Zoe? Acho que tá com Zoe. Agora ela tá ouvindo. Eu sumiu. Eu fiquei sem retorno. O Lewandowski... Deixa eu passar para você, Conradão, por favor, enquanto a Zoe arruma a conexão dela. Foi, seguinte, o Lewandowski acabou de mudar o voto da semana passada para agora, segunda-feira, e aí, então, o STF já tem maioria para tornar inconstitucional esse orçamento secreto. Bom, meus amigos, o que foi que aconteceu no final de semana para o Lewandowski mudar o voto? Essa é a primeira pergunta. Como assim? O cara faz uma sustentação num dia, agora volta com a relatora, aí o Gilmar Mendes, ontem à noite, diz, olha só, já podem pegar o dinheirinho aí do Bolsa Família, já podem tomar para vocês no canetaço, pouco me interessa o que diz o nosso Congresso, e agora de manhã eles dão com uma mão e tiram com a outra. Vocês estão vendo o que aconteceu na cara de vocês? Meus amigos, isso aqui tem que ficar muito claro para todo mundo. As tretas que estão acontecendo diante dos olhos da população. Esses arrepios, e aí esse dinheiro volta para quem? Volta para o Lula. E aí eu digo, por que durante todo esse período que nós vemos eleitoral, deixaram falar que era o maior sistema de corrupção da história do Brasil, criado pelos próprios opositores do Jair Bolsonaro, deixaram o presidente sangrar durante todo o processo eleitoral, para agora, no final, né, no apagar das luzes do ano judicial, fazer essas mudanças de voto do dia para a noite. É por isso, olha só, meus amigos, quando vocês veem os manifestantes discutindo ali, somos contra o STF, ninguém é contra o STF. O STF tem que ser protegido, ao contrário, tem que ser limpo, né? É isso que tem que acontecer. A gente não pode ter essas mudanças de votos do dia para a noite. Essa conta não fecha, meus amigos. A gente tem que enxergar com os olhos bem atentos. O Caio falou muito bem, cara, quem tá na frente dos quartéis, são bolsonaristas, não, são patriotas. Só que todo mundo deixou de ser chamado de bolsonarista. Ninguém defende o presidente Bolsonaro, nem em sua imensa maioria. O povo, na sua maioria, só não quer que se tenha um presidente que ganhou uma eleição de maneira que não se pode questionar. Um presidente que estava preso, que foi solto por essa mesma Suprema Corte, que faz esses arrepios legais agora. É isso que o povo está se manifestando aí. Cara, esse cara não tem os mesmos valores que a gente tem. E aí o mundo já começa a cair, nossa bolsa de valores despenca vertiginosamente. Nunca se viu na história contemporânea brasileira, meus amigos, 50 dias de povo na rua. Isso nunca aconteceu. Ninguém viu acontecer. A gente está vendo agora. Tem um cenário se construindo aqui que nós temos que prestar cada vez mais atenção em todos esses arroubos, de não ter o julgamento de segundo grau de jurisdição, que alguém condenado a mais de 430 anos tem que ir para casa, porque não passa adiante. Agora, o próprio Gilmar... Ô Conradão, posso só claro, te interromper para inserir aqui algumas outras observações para que vocês possam comentar, porque eu estou pensando aqui o seguinte, tem toda uma jogatina, turma, eu quero ouvir vocês em relação a isso, política aí nessa história. Essa história não é... prazos, né? Essa história não é uma história tão simples assim. Não é muito comum. O ponto é o seguinte, o que eu interpretei dessa história, Caio, Conrado, se a Zoe também quiser. O ponto é o seguinte, os caras foram pra cima do Arthur Lira. Sim.
O game é contra o Arthur Lira. Me corrijam se eu estiver errado, porque a história toda gira em torno da PEC da transição. Então vamos pegar todos os fatos. Sim. Final de semana o Gilmar Mendes vai lá, dá a canetada, autoriza a Bolsa Família, enfraquece a articulação que o Arthur Lira e toda a negociação de cargos que ele estava fazendo, lembra? E inclusive o PT estava com muita dificuldade de negociar com o Arthur Lira, né? Não sei se vocês... Até a Zoe trouxe essa informação de que ele queria cargos, que é o mais difícil de negociar. Mas o Lira era o grande articulador ali, né? Em nome dos parlamentares ali, né? O que vai pautar, o que o Lira tinha na mão? Meu querido Caio Mastro Domênico, o Lira tinha na mão o orçamento secreto. Então, por isso que o Lira chegava e falava assim, ô Lula, você não vai querer, então, o meu apoio? Eu tenho aqui tantos deputados que estão junto comigo justamente por conta dessas emendas. Eu libero recurso aqui, eu tenho o poder da caneta e tal. Na hora que o Supremo Tribunal Federal veta essa constitucionalidade, ou seja, declara a inconstitucionalidade do orçamento secreto, ele simplesmente pega a arma do Lira e joga fora. Exatamente. Agora o Lira está sem arma, Caio. Me explica um pouco isso. E ao mesmo tempo, né, como bem o Conrado disse, é tudo articulado. Isso daqui não acontece por acaso. Não. É tudo muito jurídico. É tudo muito jurídico, não é, né? Não então, é. assim, ao Isso mesmo tempo que ontem, num domingo, um ministro que decide trabalhar, né, e usurpar toda a função do Congresso para si, né, diz ali que, naquele momento, o Congresso não tem mais voz, que o Judiciário decide pelo Congresso, que agora o dinheiro todo prometido na campanha, né, do Lula para o Bolsa Família está fora do teto. Ele já tinha enfraquecido a arma do Lira. E hoje, o que ele faz? Ele termina de tirar. Ou seja, meus amigos, o que nós estamos assistindo no dia de hoje, gravem bem, dia 19 de dezembro de 2022, é a dissolução do parlamento brasileiro. Se o parlamento brasileiro não reagir hoje, ele deixa de existir. O parlamento brasileiro não tem mais força. O judiciário se uniu ao executivo que está vindo por aí, né? E estão todos usurpando os poderes do legislativo. Então não demora para assistirmos cenas como as da Venezuela. A polícia em frente ao parlamento, proibindo os parlamentares de adentrar ao recinto. Isso é gravíssimo, meus amigos. O que nós estamos assistindo, gravem essa data, o que nós estamos assistindo aqui hoje é o início da dissolução do parlamento brasileiro. Isso está ocorrendo abaixo dos nossos olhos e ao silêncio dos bons. Então não adianta você, deputado, meu querido, que eu admiro, deputadas, estarem no tuitando. Não é hora de tuitar, é hora de assumirem a postura que um parlamentar tem na nossa sociedade. Vocês receberam votos para nos representar. Então, enfrentem o processo, mantenham a autonomia do Congresso Nacional, porque só assim vocês manterão a voz do povo. A voz do povo liberta desse sistema que está aprisionando, acovardando e calando a todos nós. Então, hoje é um dia muito importante para que o Congresso entenda que, se de fato ele não tomar uma providência, ele com certeza deixará de existir em pouquíssimo tempo. Não é o meu desejo. Gostaria de que eu estivesse completamente errado e espero estar com uma movimentação eficiente do Congresso. Agora, Zoe, o que nós estamos vendo é uma mudança no tabuleiro político brasileiro, né? Porque nós estamos vendo um judiciário agora jogando juntinho com o poder executivo. Próximo do poder, né, Paulo? Dá o nome. Lula. Juntinho, né? O negócio está bem casado, pelo menos de uma maneira bem articulada. Mas isso já era esperado. Desde o momento que o Lula saiu da prisão, já era esperado que isso aconteceria. Aos poucos, eles vêm tirando o poder do Congresso. Hoje o Congresso, gente, não decide mais nada. E por mais que decida, votem alguma coisa, se parecer errado para o Supremo Tribunal Federal, eles vão lá e derrubam. O Congresso hoje não tem mais força para nada. Estão de mãos atadas. E muito disso se deve ao Arthur Lira e ao Pacheco ficarem quietos quando deveriam ter agido. O Arthur Lira, quando começaram as ilegalidades do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, quando prenderam o Daniel Silveira,
ele entregou de bandeja a cabeça do Daniel Silveira, sendo que ele tinha que ter protegido. Ele é o pai desses parlamentares lá na Câmara Federal. O Pacheco é o pai dos senadores no Senado Federal. E nada fazem. Hoje o Congresso Nacional está de mãos atadas. Infelizmente, né, o Caio, você está certo, você não queria estar certo, mas você está certo. Se o Lula... Caso o Lula suba a rampa, vocês podem ter certeza que os parlamentares que nós votamos para colocar lá, que o povo colocou legitimamente, através do voto, não vão ter mais voz. O povo não vai ser representado. Os parlamentares não podendo decidir, o povo não tem mais representantes. Se o Lula subir a rampa, podem anotar o que eu estou falando, se o Lula subir a rampa, o país vai ser governado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Poder Executivo. O homem mal assumiu, o homem nem pegou a faixa e isso já está começando a acontecer. Se de fato ele subir a rampa, ele pegar aí a faixa presidencial, a gente vai ter uma ditadura instaurada no país, que vai ser aí o jogo entre o judiciário e o executivo. Se alguém fizer alguma coisa que desagrade o executivo, o judiciário vai lá e vai proteger o executivo e vice-versa. É isso que está acontecendo hoje no país. Esse é o cenário que está se desenhando. Os parlamentares, por mais que eles tentem se articular nos bastidores, a cagada já foi feita. Falando português, claro. A cagada já foi feita. Agora estão indo para cima do Arthur Lira. O Arthur achou que ia conseguir aí tecer acordos com o Supremo Tribunal Federal. Só que eles não entendem que os petistas, que a esquerda e que esses amiguinhos aí do Lula, eles não são leais a ninguém. Eles são leais às suas crenças e ao seu próprio bolso. Eles não são leais a Arthur Lira, eles não são leais a Pacheco, a ninguém desses aí. Esses aí que apoiaram ou que tentaram alguma negociata para se dar bem, vão se dar mal também. O Arthur perdeu o orçamento. O parlamento não tendo orçamento, o que o parlamento vai fazer? O que o parlamento vai fazer, gente? Entrega o seu mandato, é isso. Se o Lula assumir, é isso. Os parlamentares entreguem o seu mandato, porque o rei do Brasil, que saiu da prisão e foi direto para o trono, tem um aval aí daqueles que selam pela Constituição Federal, que tem a caneta, que tem o poder de fazer qualquer coisa hoje no Brasil. E o curioso é que só agora eles tornaram inconstitucional, acharam que é inconstitucional as emendas do relator. Só que na época que o Bolsonaro tentou barrar, aí eles não se manifestaram. Por que eles não fizeram essa votação antes? Porque era conveniente para eles que o orçamento ficasse com o relator lá dentro do Congresso Nacional e não com o presidente, para tirar esse poder do presidente. Agora que o presidente é amigo deles, não, tem que devolver o orçamento para o amigo dele ter ainda mais poder. Então eles não seguem a Constituição há muito tempo, é uma coisa óbvia que eu vou falar aqui, todo mundo sabe. Todo mundo sabe, eles não seguem mais a Constituição, eles não seguem mais as leis. O que eles seguem é o que vai beneficiar quem os colocou lá. A grande maioria foi colocada lá pelo PT, que ficou 14 anos aí no poder. Então eles não seguem mais a Constituição. Quem deveria resguardar os direitos do povo são os que estão descumprindo. E aí é que vem o problema mesmo. Porque a quem a gente vai recorrer? Sabemos a quem podemos recorrer. Vocês sabem ao que eu estou me referindo. E o povo sabe ao que eu estou me referindo, que eu não posso falar aqui abertamente. Não é à toa que as pessoas estão há mais de um mês nas ruas. As pessoas sabem que, infelizmente, o Congresso está de mãos atadas. Que as outras possibilidades se esgotaram. E que agora resta uma. Que muitos falam que é inconstitucional, mas está num artigo bem claro lá na Constituição Federal. Não é à toa que o QG aqui em Brasília, você passa, gente, parece uma cidade. Montaram uma cidade no QG aqui em Brasília. Sim. Tá assim, ó, lotada de pessoas. Por quê? Porque as pessoas sabem que só tem uma forma e que essa forma ainda pode acontecer.
Se não acontecer, a gente pode desistir do Brasil. Falar sobre a inconstitucionalidade do orçamento secreto. Conradão, você tinha me pedido a palavra, querido? Por favor. Não, é só para a gente deixar claro aqui para o nosso telespectador o que está acontecendo. Eu falei muitas vezes para vocês aqui que o STF tem um dono, né? O nome desse dono é Gilmar Mendes, e que o Alexandre de Moraes é o pitbull do Gilmar Mendes. Na hora do vamos ver quem é que age, Gilmar Mendes. Onde é que o Gilmar Mendes ali trancou as investigações sobre a FGV? Por quê? Porque ia chegar nele. Foi assim que começou os arroubos do STF lá, quando 2 auditores fiscais começaram a ver as contas da mulher do Gilmar Mendes, do Toffoli, da mulher do Toffoli. Foi em fevereiro de 2019 ainda. Ali começa a bagaça no Brasil. Pra gente trazer para as pessoas aqui, tá? Olha só o que foi que eles fizeram. Eles tiraram o Lula da cadeia, o TSE armou uma lei eleitoral inconstitucional e ilegal, que deu preferência, tirou da imparcialidade. Lula chegou ao poder por conta de todos esses artífices. Agora olha o que acaba de acontecer. No momento que o Gilmar Mendes coloca, dizendo que a PEC do Bolsa Família tem que o dinheiro do Bolsa Família tem que sair no estouro do teto de gastos, ele tá, e são 70 bilhões ali, ele tá deixando um buraco no orçamento de previsão já do Bolsonaro lá, de 70 bilhões pro Lula gastar. Ou seja, ele tá dando 70 bilhões pro Lula gastar. Quando o Lewandowski tira lá do parlamento mais de 38 bilhões do orçamento secreto, ele tá dando 38 bilhões pro Lula gastar. Ou seja, de ontem para hoje, Lula, executivo, chefe do executivo, tirado da cadeia por roubar dinheiro público, né, que foi condenado inclusive pela essa própria Suprema Corte, tira ele da cadeia, chega no poder num sistema completamente desequilibrado, acaba de ganhar 108 bilhões de reais para fazer o que ele bem entender, Paulo. É isso que está acontecendo no Brasil. Alguém que foi preso por roubar dinheiro público acaba de ganhar da Suprema Corte 108 bilhões de reais. Preparem-se, meus amigos, preparem-se. Muito bem. Vocês querem falar mais sobre isso? Só para a gente finalizar. Zoe, mais um pitaco, alguma coisa? Caio? Eu acho que nem tem mais o que falar. Muito bem. Absurdo isso aí. Não, só temos uma coisa a falar. O Congresso Nacional morreu. Hoje é uma coisa simbólica. Não existe mais. Não existe mais. Só existem 2 poderes agora que estão comandando aí. Um que mal assumiu e já está conseguindo comandar aí com o aval do Supremo Tribunal Federal. Então, era o que faltava para algumas pessoas. Espero eu que depois disso agora abram os olhos. Porque depois de tantas ilegalidades, de tantas prisões, de tanta interferência ilegal do Supremo no Congresso, por exemplo, com o voto impresso, depois de tudo isso, tinha muita gente que ainda achava que não era uma ditadura, achava que os poderes, né, cada um respeitava, né, o seu espaço. Se depois disso ainda tem gente que não consegue enxergar o que está acontecendo, que não consegue falar com todas as letras, estamos numa ditadura, eu não sei o que precisa mais acontecer para que as pessoas enxerguem o óbvio. Porque numa democracia que tem 3 poderes, que os 3 deveriam respeitar as competências do outro, a gente vê que não está acontecendo, a gente vê que temos um poder anulado, o Congresso Nacional, 81 senadores, 513 deputados federais eleitos pelo povo, e só temos 2 funcionando e um passando perna para o outro e cometendo ilegalidades para proteger o outro. Numa democracia, se isso está acontecendo, desculpa, mas não dá para chamar mais de democracia. Era a gota da água, era o que faltava para a gente confirmar. Para mim não, e para muitos brasileiros não, porque a partir do momento que alguém é preso pela sua opinião, isso já é uma ditadura, mas para muitas pessoas precisava acontecer isso para de fato cair em si, cair na real e falar, estamos numa ditadura. É isso que acontece nas ditaduras.